antes, estes perecem ao consumar-se a dissolução universal, ou pralaya. E a filosofia esotérica diz, não perecem, mas são reabsorvidos. 153. O de todos os conhecimentos humanos, a década pitagórica, 1000 é a terceira potência de 10, e, portanto, o número 7 é igualmente simbólico. Na doutrina secreta, o número 4 é o símbolo masculino apenas no plano mais elevado da abstração. No plano da matéria, o 3 é o masculino e o 4 o feminino. A linha vertical e horizontal no quarto grau do simbolismo, em que os símbolos se convertem em signos dos poderes geradores no plano físico. 2. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração. O tempo não é mais que uma ilusão ocasionada pela sucessão dos nossos estados de consciência, à medida que viajamos através da duração eterna, e deixa de existir quando a consciência em que tal ilusão se produz já não exista. Então, ele jaz adormecido. O presente não é senão uma linha matemática que separa aquela parte da duração eterna, que chamamos futuro, daquela outra a que damos o nome de passado. Nada há sobre a Terra que tenha uma duração real, pois nada permanece sem mutação, ou no mesmo estado, durante 1 bilionésimo de segundo que seja, e a sensação que temos da realidade desta divisão do tempo, conhecida como o presente, advém da impressão momentânea ou das impressões sucessivas que as coisas comunicam aos nossos sentidos, à medida que passam da região do ideal, que denominamos futuro, à região da memória, que chamamos passado. Da mesma forma, uma centelha elétrica instantânea produz em nós uma sensação de duração, por deixar em nossa retina uma impressão que continua. As pessoas e as coisas reais e efetivas não são unicamente o que se vê em um dado momento, mas consistem na soma de todas as suas múltiplas e cambiantes condições, desde o instante em que aparecem sob forma material até aquele em 154 que deixam de existir sobre a Terra. Estas somas totais estão eternamente no futuro, e passam gradualmente através da matéria para ficarem eternamente no passado. Ninguém dirá que uma barra de metal que se arremessa ao mar começa a existir a partir do momento em que deixa a atmosfera, e que cessa de existir quando penetra na água, nem que tal objeto consiste tão somente em sua seção transversal, coincidente, em determinado momento, com o plano matemático que separa e une, ao mesmo tempo, a atmosfera e o oceano. Analogamente, é o que sucede com as pessoas e as coisas que, caindo do será no foi, isto é, do futuro no passado, apresentam ocasionalmente aos nossos sentidos como que uma seção transversal do seu todo à medida que vão passando através do tempo e do espaço, como matéria, em seu caminho de uma eternidade para outra. E estas duas eternidades constituem aquela duração, na qual, e somente na qual, há algo que tem existência real, que os nossos sentidos confirmariam, se estivessem aptos a conhecê-la. 3. A mente universal não existia, porque não havia aí para contê-la. Mente é o nome dado à totalidade dos estados de consciência, compreendidos sob as denominações de pensamento, vontade e sentimento. Durante o sono profundo, cessa o trabalho de ideação no plano físico e a memória é suspensa. Em todo esse tempo, a mente não existe, uma vez que o órgão, por cujo intermédio o ego manifesta a ideação e a memória no plano físico, cessou temporariamente de funcionar. Um número não pode chegar a ser fenômeno em qualquer plano de existência sem que se manifeste nesse plano por meio de uma casa ou veículo apropriado, e durante a longa noite de repouso chamada pralaya, quando todas as existências são dissolvidas, a mente universal permanece como 155, uma possibilidade de ação mental, ou como aquele pensamento abstrato e absoluto, do qual a mente é a manifestação concreta e relativa. Os Ai, de Anchoans, são as legiões de seres espirituais, as legiões angélicas do cristianismo, os Elohim e os mensageiros dos judeus, que constituem o veículo para a manifestação do pensamento e da vontade divina universal. São as forças inteligentes que elaboram as leis da natureza e as fazem executar, cumprindo, por sua vez, e ao mesmo tempo, as leis que lhes são analogamente ditadas por poderes ainda mais elevados, mas não são personificações das forças da natureza, como erroneamente se tem acreditado. Esta hierarquia de seres espirituais, por cujo intermédio atua a mente universal, assemelha-se a um exército, uma verdadeira legião, pelo qual se manifesta o poder militar de uma nação, e que se compõe de corpos de tropa, divisões, brigadas, regimentos etc., cada qual com sua individualidade ou vida distinta, sua liberdade de ação e sua responsabilidade limitadas, estando cada unidade contida em uma individualidade superior, à qual ficam subordinados seus próprios interesses, e encerrando em si,
ao mesmo passo. Individualidades inferiores. 4. Os 7 caminhos da felicidade. 155 não existiam. As grandes causas da desgraça. 156 não existiam, porque não havia ninguém que as produzisse e fosse por elas aprisionado. 155 Nirvana, em chinês Nopong, Nibbana em birmanês, Moksha na Índia. 156 Nidana e Maya. As 12 Nidanas, em tibetano Tembrel Shugni, são as causas principais da existência, refeitos gerados por um encadeamento. 156. As 7 caminhos ou vias que conduzem à felicidade da não-existência, que é o absoluto ser, existência e consciência. Não existiam, porque o universo até então se achava vazio, só existindo no pensamento divino. Porque são as 12 nidanas, ou causas do ser. Cada uma é o refeito da causa antecedente, e, por seu turno, a causa da que lhe sucede, estando a soma total das nidanas baseada nas 4 verdades, doutrina especialmente característica do sistema HI com acento circunflexo na Yana 157. Pertencem elas à teoria de que todas as coisas seguem o curso da lei, a lei inevitável que produz o mérito e o demérito, e que, finalmente faz sentir a força do karma em toda a sua plenitude. É um sistema fundado na grande verdade de que a reencarnação infunde temor, porque a existência neste mundo só traz ao homem sofrimento, desgraça e dor, sendo a própria morte incapaz de dar ao homem a sua libertação, porque a morte não é mais que a porta pela qual ele passa de uma para outra vida na terra, após um breve repouso no umbral, ou seja, no Devachan. O sistema HI com acento circunflexo na Yana, ou escola do pequeno veículo, data de tempos muito remotos, ao passo que o Mahayana, ou escola do grande veículo, pertence a um período mais recente e teve início após a morte de Buda. Todavia, as doutrinas deste último sistema são tão antigas como as montanhas que têm servido de locais para escolas semelhantes desde épocas imemoriais, e na verdade as escolas HI com acento circunflexo na Yana e Mahayana ensinam ambas a mesma coisa. Yana, ou veículo, é uma expressão mística, e os 2 veículos significam que o homem pode escapar às tribulações dos renascimentos, e até a ilusória felicidade do Devachan, por meio da obtenção da sabedoria e do conhecimento, os únicos que podem dissipar os frutos da ilusão e da ignorância. 157 Nidana e Maya. As 12 Nidanas, em tibetano Tembrel Shugni, são as causas principais da existência, refeitos gerados por um encadeamento. 157 Maya, ou ilusão, é um elemento que participa de todas as coisas finitas, porque tudo quanto existe possui tão só um valor relativo, e não absoluto, tendo em vista que a aparência assumida pelo númeno perante o observador depende do poder de cognição desse último. Aos olhos incultos do selvagem uma pintura se apresenta como um aglomerado confuso e incompreensível de linhas e manchas coloridas, ao passo que a vista educada descobre ali imediatamente uma figura ou uma paisagem. Nada é permanente, a não ser a existência una, absoluta e oculta, que contém em si mesma os números de todas as realidades. As existências pertencentes a cada plano do ser, incluindo os de Anshoainas mais elevados, são comparáveis às sombras projetadas por uma lanterna mágica em uma superfície branca. No entanto, todas as coisas são relativamente reais, porque o conhecedor é também um reflexo, e por isso as coisas conhecidas lhe parecem tão reais quanto ele próprio. Para conhecer a realidade das coisas é mister considerá-las antes ou depois de haverem passado, qual um relâmpago, através do mundo material, pois não podemos discernir essa realidade diretamente, quando só dispomos de instrumentos sensitivos que trazem à nossa consciência apenas os elementos do mundo material. Seja qual for o plano em que possa estar atuando a nossa consciência, tanto nós como as coisas pertencentes ao mesmo plano somos as únicas realidades do momento. À medida, porém, que nos vamos elevando na escala do desenvolvimento, percebemos que, nos estádios já percorridos, havíamos tomado sombras como realidades, e que o progresso ascendente do ego é um contínuo e sucessivo despertar, cada passo à frente levando consigo a ideia de que então alcançamos a realidade, mas só quando houvermos atingido a consciência 158 absoluta, e com ela operarmos a fusão da nossa, é que viremos a libertar-nos das ilusões de Maya. 5. Só as trevas enchiam todos sem limites. Porque pai, mãe e filho eram novamente um, e o filho ainda não havia despertado para a nova roda 158 e a peregrinação por ela. As trevas são pai e mãe, a luz é o seu filho,
Diz antigo provérbio oriental. Não podemos conceber a luz senão considerando-a como proveniente de alguma fonte que lhe seja causa. E, como no caso da luz primordial essa fonte é desconhecida, conquanto a reclamem a razão e a lógica, nós a chamamos trevas, do ponto de vista intelectual. Quanto à luz secundária ou reflexa, seja qual seja a sua fonte, não pode ter senão um caráter temporário maiávico. As trevas são, portanto, a matriz eterna, na qual as origens da luz aparecem e desaparecem. Em nosso plano nada se acrescenta às trevas para convertê-las em luz, nem tampouco a luz para transformá-la em trevas. Elas são permutáveis. Cientificamente a luz é tão somente um modo das trevas, e vice-versa. Contudo, ambas são fenômenos do mesmo número, que são trevas absolutas para a mente científica, mas não passam de um obscuro crepúsculo para os místicos em geral. Se bem que aos olhos espirituais do iniciado seja a luz absoluta, o grau de luz que podemos perceber no meio das trevas depende da nossa capacidade de visão. O que para nós é a luz, são trevas para certos insetos, e o olho do clarividente vê iluminação ali onde o olho normal só depara escuridão. Quando todo o universo, 158 o termo roda a expressão simbólica para designar um mundo ou globo, o que demonstra que os antigos sabiam ser a nossa Terra um globo que gira, e não um quadrado imóvel como ensinaram alguns padres cristãos. A grande roda é a duração completa do nosso ciclo de existência, o Mahakalpa, isto é, a revolução completa de nossa cadeia especial de 7 globos ou esferas desde o princípio até o fim. As pequenas rodas significam as rondas, também em número de 7. 159. Jazia imerso no sono, isto é, quando havia regressado ao seu elemento primordial, não existia ali nem centro de luminosidade nem olho para perceber a luz, e as trevas enchiam necessariamente todos sem limites. B. O pai e a mãe são os princípios masculino e feminino na natureza. Raiz. Os polos opostos que se manifestam em todas as coisas, em cada plano do cosmos, ou o espírito e a substância, em um aspecto menos alegórico, e cuja resultante é o universo, ou filho. Eles são novamente um, quando, na noite de Brahma, durante o Pralaya, tudo no universo objetivo retorna à sua causa única, eterna e primária, para ressurgir na aurora seguinte, como acontece periodicamente. Karna, a causa eterna, estava só. Para dizer mais claramente, Karuna permanece só durante as noites de Brahma. O anterior universo objetivo dissolveu-se em sua causa única, eterna e primária, e mantém-se como que em dissolução no espaço, para diferenciar-se outra vez e cristalizar-se de novo na seguinte aurora manvantárika, que será o começo de um novo dia ou de uma nova atividade de Brahma, símbolo de um universo. Em linguagem esotérica, Brahma é o pai, mãe, filho, ou espírito, alma e corpo a um só tempo, sendo cada personagem o símbolo de um atributo e cada atributo ou qualidade um eflúvio graduado do sopro divino em suas diferenciações cíclicas, involutivas e evolutivas. No sentido cósmico-físico, é o universo, a cadeia planetária e a Terra. No sentido puramente espiritual, é a divindade ignota, o espírito planetário e o homem, o filho dos dois, produto do espírito e da matéria. Sua manifestação nos aparecimentos periódicos sobre a Terra. Durante as rodas ou manvantárias. 166. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser. E o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishipana. B. 159. Para ser inspirado por aquele que é, e todavia não é, nada. Existia-se. Os 7 senhores sublimes são os 7 espíritos criadores, os Dianchoans, que correspondem aos Elohim hebreus. É a mesma hierarquia de arcanjos a que pertencem São Miguel, São Gabriel e outros, na teogonia cristã. Mas, enquanto na teologia dogmática romana se atribui a São Miguel, por exemplo, a guarda de todos os golfos e promontórios, no sistema esotérico os Dianes velam, sucessivamente, sobre uma das rondas e sobre as grandes raças raízes de nossa cadeia planetária. Ensina-se, por outra parte, que eles enviam seus bodhisattvas à Terra, como representantes humanos dos Dhyana Budas, durante cada ronda e cada raça das 7 verdades e revelações, ou melhor, segredos revelados. Só 4 nos foram dadas a conhecer, pois estamos ainda na 4ª ronda, e por isso não teve o mundo, até agora, senão 4 Budas. Trata-se, aliás, de questão sobremodo complexa, da qual mais adiante nos ocuparemos com mais amplitude. Até hoje existem somente 4 verdades e 4 Vedas, dizem os hindus e os budistas. Foi por uma razão semelhante que Irineu insistiu na necessidade de 4 evangelhos. Mas,
Como cada nova raça raiz, no início de uma ronda, deve ter a sua revelação e os seus reveladores, a próxima ronda trará consigo a quinta, a subsequente a sexta, e assim por diante. 159 A perfeição absoluta, Piranirvana, que é Young Grub. 161. B. Paranishipana é a perfeição absoluta que todas as existências alcançam no fim de um grande período de atividade, ou Mahamanvantara, em que permanecem durante o período seguinte de repouso. Chama-se em tibetano Young Grub. Até os dias da escola Yogacarya, a verdadeira natureza do Paranirvana era ensinada publicamente, mas desde então passou a ser de todo esotérica. E daí o existirem tantas interpretações contraditórias sobre este assunto. Só um verdadeiro idealista é capaz de compreendê-la. Para entender a significação daquele estado e saber por que o não eu, o vazio e as trevas são três em um, o que existe por si mesmo e é perfeito, há que considerar tudo como ideal, à exceção do Paranirvana. Este, porém, só é absoluto de um ponto de vista relativo, devendo dar lugar a uma perfeição ainda mais absoluta e de um grau de excelência mais elevado no subsequente período de atividade. Tal como acontece, se tão material comparação nos é permitida, com uma flor perfeita, que deve cessar de sê-lo e perecer, a fim de converter-se em um fruto perfeito. A doutrina secreta ensina o progressivo desenvolvimento de todas as coisas, tanto dos mundos como dos átomos. Não é possível conceber o princípio desse maravilhoso desenvolvimento, nem tampouco imaginar-lhe o fim. O nosso universo não passa de uma unidade em um número infinito de universos, todos eles filhos da necessidade, eles da grande cadeia cósmica de universos, cada qual em relação de efeito com o que o precedeu, e de causa com o que lhe sucede. O aparecimento e o desaparecimento do universo são descritos como expiração e inspiração do grande sopro, que é eterno e que, sendo movimento, é um dos três aspectos do absoluto. Os outros dois são o espaço abstrato e a duração. Quando o grande sopro expira, é chamado sopro divino e considerado como a respiração da divindade incognoscível, a existência unatraço, emitindo. 162. Esta, por assim dizer, um pensamento, que vem a ser o cosmos. De igual modo, quando o sopro divino é inspirado, o universo desaparece no seio da grande mãe, que então dorme envolta em suas sempre invisíveis vestes. C. Por aquele que é, e todavia não é, entende-se aquele grande sopro, do qual só podemos dizer que a existência absoluta, sem que nos seja dado representá-lo em nossa imaginação como uma forma qualquer de existência que possamos distinguir da não existência. Os três períodos, presente, passado e futuro, são, em filosofia esotérica, um tempo composto, mas apenas em relação ao plano fenomenal, pois que no reino dos números não tem validade abstrata. Como dizem as escrituras, o tempo passado é o tempo presente, e também o futuro, o qual, não tendo ainda vindo à existência, entretanto, é segundo um preceito do Prasanga Madhyamika, cujos dogmas se tornaram conhecidos após a sua separação das escolas puramente esotéricas. 160. Em resumo, nossas ideias quanto à duração do tempo são todas derivadas de nossas sensações, de acordo com as leis de associação enlaçadas de modo inextricável com a relatividade do conhecimento humano. Essas ideias não podem, contudo, ter existência alguma fora da experiência do eu individual. Perece quando sua marcha evolutiva dissipa o maiá da existência fenomenal. Qual é, por exemplo, o tempo, senão a sucessão panorâmica de nossos estados de consciência? Eis aqui as palavras de um mestre. Sinto-me desnorteado quando tenho de empregar estas três palavras, passado, presente e futuro, pobres conceitos das fases objetivas do subjetivo todo, e tão mal apropriados ao seu objeto. 160. Veja-se Dzungarian, Manikumbum, o livro dos 10.000 preceitos. Consulte-se também o Vassiliev, Der Buddhismus, Pags. 327 e 357 etc. 163. Quanto uma acha é delicada a arte do escultor. É um axioma filosófico, há que alcançar para Marta para não se converter em fácil presa de Samviti. 161. 7. As causas da existência haviam sido eliminadas. A. O visível, que foi, e o invisível, que é, repousavam no eterno não ser, o único ser. B. As causas da existência significam não somente as causas físicas, conhecidas pela ciência, mas também as causas metafísicas, a principal das quais é o desejo de existir, uma resultante de Nidana e de Maya. Este desejo de uma vida senciente manifesta-se por si mesmo em todas as coisas, desde o átomo ao sol,
é um reflexo do pensamento divino projetado na existência objetiva sob a forma de uma lei que manda o universo existir. Segundo o ensinamento esotérico, a causa real daquele suposto e de toda existência permanece sempre oculta, e suas primeiras emanações representam as mais elevadas abstrações que a mente humana pode conceber. Temos que admitir tais abstrações como a causa deste universo material que se apresenta aos sentidos e à inteligência, e são elas necessariamente o fundamento dos poderes secundários e subordinados à natureza, que têm sido antropomorfizados e adorados como Deus e como deuses pelas multidões de todas as épocas. Impossível é conceber seja lá o que for sem uma causa. Tentar fazê-lo é deixar a mente no vazio. Esta é virtualmente a condição em que deve afinal encontrar-se a mente, quando pretendemos acompanhar, de diante para trás, a cadeia de causas e efeitos. Mas tanto a ciência como a religião se lançam nesse 161 para dizer com mais clareza: o homem deve adquirir a verdadeira consciência de si mesmo para compreender Samviti, ou a origem da ilusão. Paramartha é sinônimo do termo Svasamvedana, ou a reflexão que se analisa a si mesma. Existe uma diferença na interpretação do significado de Paramartha entre os Yogacharyas e os Madhyamikas, mas nenhuma destas duas escolas explica o verdadeiro sentido esotérico da expressão. 164. Vazio com demasiada precipitação, porque ignoram as abstrações metafísicas, e são estas as únicas causas concebíveis das coisas concretas do mundo físico. As abstrações tornam-se cada vez mais concretas à medida que se aproximam do nosso plano de existência, até que por fim se cristalizam em fenomenais, sob a forma de universo material, por um processo de conversão do metafísico em físico, semelhante àquele que faz o vapor condensar-se em água e a água solidificar-se em gelo. B. A ideia do eterno não ser que é o único ser aparece como um paradoxo a quem quer que não se dê conta de que nós limitamos nossas ideias sobre o ser à nossa presente consciência da existência, dando a este termo um sentido específico, em vez de genérico. Se uma criança ainda no seio materno pudesse pensar, segundo a acepção que damos esta palavra, limitaria necessariamente do mesmo modo seu conceito do ser a vida intrauterina, a única por ela conhecida, e se tratasse de exprimir em sua consciência a ideia da vida depois do nascimento, para ela a morte, chegaria provavelmente, na falta de base para o raciocínio e de faculdades para compreendê-la, a definir aquela vida como não ser que equivale ao ser, ou existência, real. Em nosso caso, o ser uno é o número de todos os números, que sabemos devem existir por trás de todos os fenômenos, dando-lhes a sombra do que de realidade que possuem, mas que não podemos atualmente conhecer por nos faltarem os sentidos e a inteligência indispensáveis à sua percepção. Os átomos impalpáveis de ouro disseminados em uma tonelada de quartzo aurífero podem ser imperceptíveis à vista do mineiro. No entanto, sabe o mineiro não só que ali se encontram, mas também que são eles unicamente que conferem ao minério um valor apreciável. E esta relação entre o 165, 8